parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças. Uma lei que foi sancionada em março deste ano e que, de acordo com a nova legislação, União, Estados, Distrito Federal e os municípios deverão desenvolver, no âmbito das políticas da assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública, ações de fortalecimento da parentalidade positiva e de promoção do direito ao brincar. Por outro lado, a lei reforça o dever da família e da sociedade em promover a manutenção da vida com ações de proteção e manutenção dessa vida plena das crianças, de forma a oferecer as condições para a sua sobrevivência e saúde física e mental, bem como prevenir violências, violações de direitos e o apoio emocional com atendimento adequado às necessidades emocionais dessas crianças, a fim de garantir o seu desenvolvimento psicológico pleno e saudável. E é este o bate-papo de hoje do Estúdio Câmara e que a gente traz aqui, olha, especialistas. Ludmila Aide Aveniente, que é advogada, presidente da Comissão Família e Sucessões da OAB Campinas, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão das Famílias e Sucessões da OAB São Paulo, e também a Juliana Kaisel, que é psicopedagoga, educadora emocional, mentora parental e defensora da educação respeitosa. Sejam todas bem-vindas, gente. E essa lei, como eu disse, ela foi sancionada, né, em março desse ano, e a minha pergunta inicial, quando me deparo com esse tema, é: por que a gente precisava ter uma lei federal que trata especificamente sobre a parentalidade positiva, já que a gente tem aí a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vou falar primeiro com a doutora Aide. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em nome da comissão. E é muito importante, né? Muito bacana esses temas de, assim, tanta importância, principalmente porque a gente está tratando das crianças e dos adolescentes. Desculpa. Eu acredito que, embora nós tenhamos o ECA, né, o Estatuto, e a Constituição Federal, que já colocam as crianças nessa posição de indivíduos de direito, né, eu entendo que nós vivemos num país ainda com muitas desigualdades, com uma violência exacerbada dentro e fora das casas, né? Então, ainda que já haja essa previsão na Constituição, que aborda no 227, justamente como dever do Estado e das famílias, da sociedade em geral, essa necessidade de amparar, de proteger as crianças para evitar qualquer tipo de negligência, abuso e violência, a parentalidade positiva é uma nomenclatura relativamente nova para nós, né? Esse exercício da parentalidade positiva, essa lei, só voltando um pouco, tem dois aspectos importantes: o exercício da parentalidade positiva e o direito ao brincar. Então, a princípio, nós precisamos entender o que é uma coisa e a outra. A parentalidade positiva é uma reconstrução das famílias, né, em como educar as crianças com base no acolhimento, no respeito deles como indivíduos, né, como sujeitos de direitos, e a não violência. Sim. Né? Então, nesse contexto, embora nós saibamos, temos ainda muito que caminhar para que as nossas crianças de fato e adolescentes estejam protegidas em todas essas esferas, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas essa questão do direito ao brincar, ele vem como um contraponto, por exemplo, ao trabalho infantil, que a gente ainda tem muitos casos no Brasil? Com certeza. Esse direito ao brincar, ele é muito amplo, se nós pensarmos, tá? Vai desde dessa questão mais grave do trabalho infantil, né? Da exposição, da violência também. A gente pode colocar a violência infantil nesse contexto do brincar, mas também na nossa realidade, o que nós vivemos atualmente com as nossas crianças. Essa ausência de... Porque nós temos aqui uma infinitude de situações de famílias, desde aquelas mais
que necessitam muito, né, que não tem nenhuma infraestrutura, às vezes não tem nem saneamento básico, até crianças já com uma condição diferenciada. Mas o que todas elas estão expostas, que eu entendo que leva um pouco nesse direito ao brincar, é trazer mais essa consciência de praticar atividades lúdicas que respeitem, que deem liberdade para as crianças brincarem. As nossas crianças, elas não estão mais brincando como as de antigamente, né? Esse acesso às telas, essa exposição nas redes sociais, às vezes esse acesso, às vezes até sem pensar em conteúdos impróprios. Então, eu acabei procurando algumas questões desse direito ao brincar para poder falar para vocês. E isso vai desde dentro da nossa casa, ter o contato com a natureza, seja com um vasinho de planta, seja brincar no quintal, levar para um parque, enfim, tentar trazer de volta essa inocência, né? Daqui a pouco, então, doutora Aide, a gente volta a falar sobre isso, inclusive sobre essa questão. Eu vou entrar num contraponto também, que é a questão das vezes a criança não conseguir ter essa parentalidade positiva em função da briga dos adultos, mas já a gente fala disso. Porque, Juliana, você que é psicopedagoga e educadora emocional, mentora parental, me fala dessa responsabilidade, né? Sendo essa criança cuidada por mãe ou pai, por avós, né? Porque a gente hoje tem outros modelos de famílias. Qual é a responsabilidade desse adulto e como a gente pode fazer com que essa relação seja positiva no desenvolvimento desse indivíduo? Seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer a oportunidade, um prazer estar aqui. Me sinto muito feliz em discutir sobre esse assunto e perceber o quanto que ele cada vez mais vem sendo discutido e ganhando importância na nossa sociedade. Sim. E nós vivemos uma sociedade muito pautada ainda no autoritarismo, em que predominam modelos ali de medo, controle. É uma construção hierárquica que nós já temos desde, né, do nosso passado. Então, no passado nós tínhamos grupos diferentes com poderes hierárquicos diferentes. Então nós tínhamos o homem com poder acima da mulher, a mulher não votava, a mulher não trabalhava. Nós tínhamos a questão dos negros e dos brancos, os brancos acima. E tudo isso vem sendo, né, há um tempo desconstruído na nossa sociedade. E naquela época nós tínhamos também a criança como inferior ao adulto, o adulto ali, o detentor do poder. E essa relação adulto-criança, a gente percebe que se mantém muito enraizada, né? Nós temos a desconstrução da questão de homens e mulheres, de gênero, questões raciais, mas a relação adulto-criança, a gente ainda percebe um nível de respeito desigual, né? E sim, os adultos são diferentes, nós temos responsabilidades e deveres diferentes das nossas crianças. E por isso, cabe a nós começarmos essa desconstrução, né? Cabe a nós percebermos o quanto essa sociedade pautada e essa relação pautada no autoritarismo, no medo, é prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Sim. Agora, quando a gente fala nesse autoritarismo, inclusive a lei é bem clara sobre isso, né? Dessa questão da promoção do indivíduo, do desenvolvimento pleno. E às vezes também a gente já discutiu aqui, inclusive numa outra oportunidade, a questão do limite. Autoritarismo e dar limites são coisas totalmente diferentes, é isso? Eu converso com as pessoas que têm o autoritarismo e a autoridade, né? E são palavras similares que as pessoas muitas vezes se confundem. O autoritarismo prega uma relação de medo do adulto no poder, ali controlando, mediando de acordo com a expectativa dele e não levando em consideração as necessidades das crianças, as capacidades que elas têm, levando em consideração cada fase da sua idade, do seu desenvolvimento. Já a autoridade é aquela responsabilidade que, enquanto professores, pais e qualquer cuidador, avós, né, eles têm de inspirar. Então, é o nosso exemplo, né, o quanto que é importante esse exemplo assertivo, positivo para as nossas crianças. E nesse contexto, aí eu falo para as duas, como a gente consegue, do ponto de vista
das relações, né, pensar em quebrar esses paradigmas, até porque, né, ainda parte de uma geração que foi criada com autoritarismo, e pensar em que existe uma linha tênue entre o autoritarismo e a autoridade, mas que é preciso desconstruir tudo isso para que esse indivíduo seja pleno, mas também que ele perceba que ainda há uma hierarquia. É preciso mostrar essa hierarquia? Como que a gente, olha que como confunde a cabeça da gente tudo isso. Eu acho que a hierarquia no sentido da responsabilidade, do dever do adulto com a criança, para o desenvolvimento das diversas habilidades que ela precisa, né? Mas sem o uso do autoritarismo, sem o uso do medo, porque cada vez mais a neurociência vem nos mostrando que relações baseadas no autoritarismo, elas são prejudiciais ao desenvolvimento neurológico das crianças. Ela acarreta em traumas, em doenças físicas, emocionais, e isso pode ser percebido tanto agora nas crianças como a longo prazo, né? Então, no passado, a gente não tinha esse conhecimento. E aí, os nossos avós, pais, replicaram esse conhecimento porque foi a forma como a sociedade estava pautada nessa educação. E aí, a gente vem reproduzindo esses padrões. Mas aí, o que acontece? Nós temos a neurociência cada vez mais, o avanço, que mostra, inclusive, cérebros, né, de crianças com mesma idade num ambiente saudável e num ambiente negligenciado, né, de estresse. O tamanho do cérebro de uma criança que vive no medo, ele é menor, ele não se desenvolve da mesma forma. As conexões neurais, elas são interrompidas. Então, agora a gente tem a ciência por trás aqui para nos mostrar, né? A gente faz escolhas, a gente vai replicar padrões, que é a rota mais fácil, porque é a forma como a gente recebeu, ou a gente vai... como você disse, é uma transformação, é desafiador, né? A gente vai ressignificar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente recebeu e começar de uma outra maneira. Sim, então o que é a parentalidade positiva? Bom, é o exercício, né? É uma reconstrução da criação por parte dos pais ou dos responsáveis, né? Os curadores, numa linguagem amorosa, acolhedora e não violenta. E voltando um pouco na sua pergunta, isso está diretamente ligado também na questão do direito, porque o autoritarismo, ele também é muito tênue a linha entre até que ponto vai a ordem e já passa para uma agressão, né, para uma violência física, já houve a psicológica, certamente. Então, nós precisamos sim fazer um trabalho de reflexão e eu acho que começa com educação, né? Então, a Juliana, ela realmente a gente precisa difundir isso nas escolas e nós, por parte do direito, exercer, né, utilizar esses mecanismos através das leis para tentar coibir, mas também sempre com também tem que levar essa visão da educação, né? Porque não vai adiantar a gente ter uma série de leis específicas, excelentes, se ela não for colocada em regra. Porque aí não adianta aplicar multa, isso vai continuar acontecendo. E, inclusive, eu acabei vendo um dado da Unicef que eu fiquei impressionada. Tentei achar um mais recente, mas na América do Sul, de 3 casas, em 2 delas, crianças sofrem violência, seja física e psicológica. Entendi. Então, esse dado é de 2022 da Unicef. Então, isso mostra para nós que a Constituição e o Estatuto não estão bastando, né? Então, é dever do Estado colocar outras práticas, políticas públicas, possibilitar recursos para que as escolas, né, e nós, enquanto sociedade e pais, possamos exercitar essa parentalidade cada vez mais no acolhimento e evitando ao máximo, porque na parte jurídica, essa questão também está muito ligada, relacionada à alienação parental, né? E, de fato, as crianças que passam por estudos e já tem todo esse embasamento científico, né, de que
um atraso no desenvolvimento cerebral. Sim. Então não é uma questão de na minha casa eu mando, as regras são minhas e tudo mais, né? Agora, Eliana, como que a gente consegue, então, fortalecer as competências familiares nesse contexto? Aí esse que é o grande desafio, né? Porque a nossa rota vem do que nós recebemos, então muitas vezes a primeira reação é aquela questão da punição. Então, se meu filho não está se comportando de acordo com o que eu gostaria, e muitas vezes a gente espera algo que a criança não pode naquela faixa etária fazer e nos apresentar. Então, a gente precisa começar a entender um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento infantil. Quando a mulher está grávida, ela procura o melhor enxoval, a melhor mamadeira, o melhor carrinho. A gente usa um grande tempo para toda essa construção. E aí, depois a criança nasce e a gente precisa adquirir conhecimento, né? Através de livros. Agora temos as mentoras parentais ajudando nessa condução das famílias. Temos muitos artigos também na internet. Então, é importante os pais, os educadores ampliarem essa consciência para a busca de informações, né? Sim, então, quer dizer, não é só a formação do profissional, por exemplo, da educação. As famílias também precisam buscar essa formação. Porque a criança, ela tem dois grandes núcleos. O primeiro núcleo é a família, o núcleo principal, e depois a escola. Então, esses dois núcleos, eles são os grandes exemplos para as crianças. E a gente precisa fortalecer tanto a escola como a família para que as crianças tenham as condições de desenvolverem cada vez mais plenamente as suas capacidades, as habilidades socioemocionais. E muitas vezes essa educação baseada no autoritarismo, ela prejudica esse desenvolvimento, né? Então a gente precisa de uma escuta ativa com as crianças, a gente precisa exercer que elas colaborem, que elas resolvam problemas. A gente tem que sair ali do centro e deixar a criança participar. Então a gente tem uma sociedade em que a criança é vista como passiva, submissa, o adulto dá ordem, o adulto comanda, o adulto controla. E quando a gente começa a dar espaço para a criança, quando a gente percebe o quanto elas têm a nos ensinar, a gente começa a perceber, né, que a gente precisa ampliar tudo isso. Então tem uma tirinha do Armandinho que ele fala assim, né? O pai pegou uma prova e aí ele fala assim, o que é necessário para sobreviver? E aí ele fala amor. E aí o pai fala, você errou, é óbvio que é água. Então o adulto ali sempre achando que o que ele acredita é o mais correto, né? E aí ele fala assim, não, a água a gente sobrevive, com amor a gente vive. Então eu acho que é esse coração aberto do adulto para as crianças, o quanto que elas podem nos ensinar. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas que não conhecem a educação respeitosa, elas falam, então na educação respeitosa tudo pode. Aí a gente vai para um outro extremo, para o extremo da permissividade. Então algumas famílias percebem que castigar, punir não é algo adequado, e aí vai para o outro lado, que negligência, né? Que é a negligência, a criança tudo pode, e isso também é muito prejudicial para o desenvolvimento. Na verdade, a gente vem acho que de gerações que não encontraram equilíbrio ainda, né? Sim. E aí temos essa educação respeitosa partindo de algo que elimina a negligência, a permissividade, porque muitas vezes pensam, pode tudo. Não, é diferente. A gente vai construir tudo isso com a criança, mas é uma construção. A criança, ela tem uma imaturidade muito grande. O cérebro dela não é igual ao nosso, né? Então a gente vai fazendo essa construção e muitas pessoas falam, não funciona, porque eu estou falando de forma respeitosa, mas ela não está reagindo de acordo com o que eu quero. Mas nem sempre ela vai reagir de acordo com o que a gente quer. E punindo. Se a punição, ela de fato resolvesse, a gente deixaria a criança um dia de castigo, retiraria algo e estaria tudo certo. E a gente sabe que esse modelo também não resolve. Tá certo. Olha, a nossa equipe foi às ruas justamente para entender ou para perceber o que as pessoas pensam sobre esse tema. Quem traz as informações é a Rúbia, lá do centro de Campinas. Vamos ver. Oi, Mirna, tudo bem com você? Pessoal aí do estúdio, tudo bem? Olha só, educação, né? Muitas vezes pais, mães responsáveis têm aí um grande desafio pela frente quando a gente fala sobre educação.
E nós viemos às ruas e perguntamos para as pessoas como nós devemos educar os nossos filhos, fazer aí um fortalecimento de vínculos para que eles tenham um desenvolvimento saudável. Vamos ver o que eles responderam? Hoje em dia a gente temos que estar sempre presente, né? Hoje em dia eu vejo que os pais estão muito ausentes, né? E a presença é o princípio de tudo, né? Porque se a gente não estiver no dia a dia com nossos filhos, né? Como que a gente vamos proporcionar uma educação saudável, né? E hoje a gente temos visto, né? As crianças crescendo sem o pai, sem a mãe presente, né? E a gente estamos vendo como a nossa sociedade e a nossa geração estão sofrendo, né? A gente estamos vendo quantos adolescentes já na sua fase de criação já sofrendo, né? As suas emoções já estão abaladas, né? Muitas crianças muito abaladas, né? Já desde pequenininho a gente estamos sofrendo com muitas crianças com as suas emoções abaladas. Então é muito importante o papel da mãe, o papel do pai, acompanhar desde do seu crescimento, né, até a fase adulta. Então eu acho que se os pais, né, parar um pouco e estar mais presente dentro da sua casa, dar essa atenção, eu acho que a gente vamos ter filhos saudáveis. Ser mais presente, né, na vida deles, sempre participar de tudo. E independente de qualquer coisa, né, a gente sempre tem que estar ali, independente de qualquer dificuldade. Mas é difícil. Eu acho que a gente tem que criar muita amizade com nossos filhos hoje em dia, né? Para eles criar confiança na gente e ter a educação mais positiva, né? Possível. E o seu filhão, qual é o nome dele? Pietro Falcone Acácio. Meu nome é Pietro Falcone Acácio. Ai, que legal. Quantos anos você tem, Pietro? Quantos você tem? 3. 3? Sim. Então tá bom, você tem um planejamento aí educacional já para o Pietro? Eu tenho. Você tem? Ai, que legal. O que você espera? Qual que é a expectativa aí para o Pietro? Eu quero que ele cresça entendendo muito bem as coisas, como que funciona, né? Como eu falo assim, como uma pessoa boa, humilde, né? Que ajuda a todos daí. Quero que ele aprenda assim. Então dá um tchau lá pra tia Mirna. Fala tchau, tia Mirna, pessoal do estúdio. Fala aqui pra mim. Dá tchau lá. Fala tchau pra tia Mirna. Fala tchau, tia Mirna. Fala tchau, tchau. Tia Mirna. Aê! Viu só que legal? Tchau, tia Mirna. É isso, gente. Você viu as mães, né, respondendo como a gente deve fazer para ter aí um desenvolvimento saudável em quesito educação das crianças. E como nós podemos perceber, a maioria delas falou sobre a presença, né? Estar presente na vida dos filhos. E aí, pessoal aí do estúdio, responde pra gente, como nós devemos fazer para educar os nossos filhos? Voltamos com vocês. Obrigada, Rúbia. Tchau, Pietro. Tchau. E aí, o que a gente dá para perceber quando a gente ouve essas mães falando, algumas preocupadas, dizendo que é difícil? Todas falaram da questão da presença. E aí entra naquilo que você falou lá no comecinho, né? Já assiste um desenho aí que eu tô ocupado, né? Mas aí, qual é a avaliação que vocês fazem, doutora Aide? A última mãe do Pietro falou, ela usou o termo positivo, né? Eu insisto, eu acho que esse convívio com os filhos, buscar fazer atividades mais lúdicas, sair um pouco das telas, buscar essa escuta ativa. Nós temos ferramentas, nós pais, para ir aos poucos tirando tudo que nós carregamos, né? Que veio dos meus pais, dos meus avós, essa questão da autoridade, do autoritarismo, né? Eu achei muito bacana o que a Juliana colocou, porque a autoridade não tem a ver com autoritarismo. Isso é um exercício que todos nós temos que praticar, porque às vezes, de fato, a gente perde um pouco, né? Então, a cada dia ir construindo, buscar essa conversa também com as escolas, porque nós temos a nossa responsabilidade, mas a escola precisa também se adequar nessa questão desse acolhimento, né, de saber como punir as crianças também. Sim, mas enfim. Aí eu entendo uma coisa, até porque ainda há essa digamos que,
essa corda bamba aí entre qual a responsabilidade da escola, qual a responsabilidade dos pais, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, até porque eu quero, o que a Juliana, o que você achou aí das mulheres, dessas mães que estão às ruas, algumas um pouco ainda ansiosas, um pouco angustiadas com que, né, com essa missão de promover assim essa relação positiva, outras mais tranquilas, como você vê isso? Eu vejo que todas as famílias, elas sempre têm como intuito principal favorecer as crianças, né? Então, por mais que algumas famílias estejam no caminho que ainda não é o mais adequado, a gente está no processo, é passo a passo. E essa busca de consciência, eu acho que essa conscientização enquanto sociedade, da gente, é passo a passo. Primeiro a gente entender o quanto que essa relação baseada no medo, ela é prejudicial. Aí depois a gente começa a se autoavaliar em casa. Quais estratégias eu uso com os meus filhos que não favorece essa conexão, que me afasta dele. E a partir disso, cada um na sua casa ir identificando e tentando criar uma nova relação. E uma nova relação, ela é baseada nessa abertura, na presença, na conexão. E cada casa tem uma dinâmica. Para educar, a gente não tem uma fórmula pronta, porque cada criança é de uma forma, cada família é de um jeito. E eu gosto muito de uma frase que educar é conquistar corações, né? É a gente chegar perto de uma criança, do nosso filho, do nosso aluno, e a gente conseguir mostrar para ele o que ele tem de melhor. Então é o vínculo, é a conexão. E quando a gente fala em ser exemplo, não é sobre ser perfeito, porque a gente tem que ter autocompaixão. A gente vem de um modelo diferente, a gente está reconstruindo tudo isso. E muitas vezes a gente vai errar. E mostrar para os nossos filhos que a gente erra, assumir essa vulnerabilidade é um grande presente para a gente dar para eles. O erro no passado era visto como algo que não podia acontecer. Até, né, punição, a gente tinha vergonha, tinha medo de errar, porque o erro não era algo esperado. E hoje a gente sabe que o erro, ele é fator, né, essencial para um processo de aprendizagem. Então, quando eu mostro para o meu filho, para o meu aluno que eu erro, quando eu peço desculpas, eu mostro também a minha vulnerabilidade. Sim. Porque não é sobre a gente ser perfeito, é sobre a gente tentar ser cada vez melhor. E isso é um pouquinho, um pouquinho de cada vez. Não adianta a gente tentar fazer todas as mudanças, a gente tem que ir escolhendo e aos poucos, refletindo sobre elas, ressignificando e deixando isso mais natural. Escolhe um, depois outro. Olha, tem uma cartilha da Unicef que faz um recorte principalmente com a primeira infância e ela traz 5 componentes do modelo de cuidado integral justamente para que a gente possa exercer essa parentalidade positiva. Trata das questões que aí eu acho que a gente vai entrar no cerne da família e também das políticas públicas, que entra saúde, nutrição, cuidados responsivos, segurança e proteção e aprendizagem precoce, domínios da atenção integral. Aí, Juliana, quando a gente pensa nesses 5 componentes aí, por outro lado, a gente também tem as questões sociais que, por exemplo, acesso à nutrição. A gente tem uma questão social que, por exemplo, as famílias que vivem em vulnerabilidade social nem sempre têm o acesso à nutrição, as questões por cuidado integral da saúde. Como que a gente consegue, nesse contexto, pensar nessa parentalidade positiva, na responsabilidade das famílias e também do Estado? Juliana ou Aide? Bom, em relação... Essa é uma dificuldade real, né? Sim. Eu acredito que nós precisamos de, além das leis, né, precisamos de uma política adequada, uma política pública, a criação de mecanismos para que essas famílias mais vulneráveis tenham acesso. Sim. Não é uma questão simples. Sim. E eu acredito que nós precisamos chamar esse debate para os nossos governantes. Sim, né? Até porque o próprio artigo, os artigos 2º, 3º e 4º fala desse dever do Estado e da família de proteger, preservar e garantir o direito ao brincar de todas as crianças, e também aí entra âmbito de políticas públicas na assistência social,
Educação, cultura, saúde e segurança pública, além das ações de fortalecimento da parentalidade positiva e da promoção do direito ao brincar, ou seja, cada um tem o seu quinhão aí, mas todos têm que trabalhar nesse sentido. Sim, e nesse aspecto, essa criação isso vem desde criação de espaços, né? As cidades, os municípios precisam também disponibilizar espaços para ter esse acesso ao brincar, não somente na escola, nas creches, mas ter políticas públicas para oferecer outras possibilidades de acesso. Uma praça, talvez por exemplo? Exato, uma praça. Um dos exemplos que eu li a respeito do direito ao brincar é isso mesmo. Num domingo, não existe nenhuma lei que proíba uma família de pegar uma toalha e fazer um piquenique. Então isso, a gente pode fazer um link com a escola e com as famílias para difundir isso, né? Oferecer, falar vamos, e aí você acaba tirando a criança dentro de casa, você acaba reforçando esse laço de afeto entre pais e filhos, a escuta, né? Você dá a liberdade para a criança exercer o direito dela ao brincar. Esse direito ao brincar ele é muito amplo, então nós precisamos, nós como pais, sociedade, escola, fazer a nossa parte, e o lado do Estado, dos municípios, da União, promover, através de leis, recursos para que as famílias possam acessar isso. Sim, Juliana. Investir, de fato, em políticas públicas que visam o desenvolvimento integral das crianças. E a gente entende como o desenvolvimento integral da criança 4 pilares. As competências cognitivas, as competências físicas, sociais e emocionais. Então, é preciso um investimento para tudo isso. Então, na parte cognitiva, as escolas principalmente, na parte física, o investimento na ampliação de parques, espaços do brincar, né? E a social e emocional, ela vem junto com essas duas, todas atreladas. Então, a gente precisa cuidar desses 4 fatores das nossas crianças. Cada professor, cada pai, mas também a gente precisa desse investimento das políticas públicas. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo aqui no Estúdio Câmara e já já a gente volta, afinal tá seco, vamos tomar uma água, não saia daí. Estamos de volta aqui com o Estúdio Câmara. A gente continuou, tomamos água rapidinho, continuamos batendo papo aqui no intervalo. E olha só, a gente entrou naquela questão também, estamos falando da responsabilidade de cada um. Só que a gente também vive aí na sociedade com muitos discursos, inclusive nesse sentido. Poxa, fica na escola o dia inteiro, aprende na escola, chega em casa, tô cansada. Isso é responsabilidade da escola, mas então, quando a família não faz o seu papel, quem faz? Juliana. Na verdade, eu acredito que esse papel seja de responsabilidade da família e da escola. Então, a união desses cuidadores em casa e dos profissionais da área de educação, esses 2 modelos para crianças que são os principais, se estiverem alinhados, o desenvolvimento da criança ele só vai ser favorecido. Sim. Então, não tem como a escola delegar todo o papel para a família e a família delegar para a escola. É algo conjunto. Sim. Que a gente precisa dessa união. A gente que também sempre faz reportagem, sabe da atuação dos conselhos tutelares e que há casos, inclusive, em que a família é totalmente disfuncional, essa família, inclusive, chega a perder a guarda, né, dessas crianças, e essas crianças muitas vezes vão para uma instituição, né, e a doutora Aide falou no começo, olha, não adianta ter multa, ter isso, ter aquilo. Mas, por outro lado, eu vou fazer meio que um papo de comadre aqui, gente. Por outro lado, o que a gente percebe? Não exerceu a função de... Claro que tem N motivos, tem as questões sociais, mas a gente sabe que hoje pobreza, por exemplo, não é mais... um motivo de se perder a guarda de uma criança, tem tantas outras coisas como pano de fundo, mas por que no final a gente percebe que é a criança que acaba sendo penalizada e não aquela família que não cumpriu a sua função ou que
teve a questão da negligência, da violência psicológica ou da violência no sentido de... ou da violência física. Como que fica isso do ponto de vista? Essa lei, ela aplica algum tipo de multa, algum tipo de pena nesse sentido? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não, doutora Aide? Nessa lei especificamente não tem nenhuma sanção. Tá. No ECA tem? No ECA tem, no Código Civil tem, né? Essas famílias disfuncionais, essa é uma obrigação que eu acredito que aí a gente precisa voltar para o Estado. Tá. Porque essa criança, ela de fato está sozinha. Sim. Né? Então, todo o Estado, ele precisa de políticas públicas para oportunizar a essa criança ou esse adolescente que ele possa ser submetido a tratamentos, que ele possa ter acesso à educação para se desenvolver da melhor forma possível, considerando todo esse histórico. Sim. Né? Agora, para famílias que, por exemplo... eu digo assim, doutora, porque o que a gente percebe na prática é que a criança, geralmente, que passa por esse tipo de situação, ela perde a confiança no adulto. Sim. Sim. E aí ela vai ter que estabelecer uma nova confiança com o adulto que muitas vezes não é o adulto ideal para ela, que seria meu pai, minha mãe, alguém da minha família biológica, né? E dá para exercer ainda assim a parentalidade positiva por uma criança, por exemplo, por uma família nova para essa criança, reconstruir essa confiança, essa amizade, é possível? Juliana? É possível, mas é uma construção, é dia a dia. O vínculo, a conexão, ele não se constrói da noite para o dia. Até porque a criança testa também para saber se de fato você gosta dela. Vou fazer alguma coisa para ver se ela, mesmo eu não sendo... ela não sendo meu pai, minha mãe, eu sendo filho biológico, eu quero testar se ela gosta de mim. Tem isso também, né? Ela está entendendo e ela vai se comportando muitas vezes de acordo ali com a condução do adulto, né? E essa questão da conexão, ela é muito importante. Eu vejo que os meus alunos, no começo do ano, são 30, eu não conheço eles. Sim. Então, é uma construção no dia a dia e aos poucos isso vai sendo construído, eles vão me conhecendo, eles vão... o adulto previsível é muito importante, a previsibilidade, né, do adulto, ele vai tendo confiança, o adulto vai passando confiança para a criança vai confiando no adulto, então a gente vai se vinculando, se conectando e aí essa relação aos poucos vai sendo construída. Chega no março, abril, que eu já tenho essa vinculação, essa conexão, a colaboração da sala, ela é diferente, porque a gente já tem ali a conexão formada, né? Sim. E no caso de um ambiente de uma criança com uma nova família, é algo que é um processo, né? Que precisa de consistência, persistência e muito carinho, vínculo e presença, como as famílias disseram, essa presença. E acho que uma criança que sofreu algum trauma, algum tipo de violência, ela precisa de um acompanhamento. Sim. Porque através de um tratamento adequado psicológico, ela vai conseguir revisitar esses lugares, né? E aos poucos se curando, para ela poder se relacionar. Porque essas questões da violência contra, né, crianças e adolescentes, como a Juliana colocou, ela tem um impacto no futuro. Isso vai impactar diretamente nesse adulto. Sim, então... até porque se a gente tem crianças e adolescentes que não conseguiram desenvolvimento pleno, será um adulto doente muitas vezes e a gente começa a perceber todas essas... E um adulto doente, futuramente a gente tem uma sociedade também que muitas vezes isso vai vir uma bola de neve. Sim, né? Por isso desculpa. A questão da saúde mental, por isso que ela está tão em evidência, né, Juliana? Nós vivemos, né, numa sociedade adoecida. Sim. Mas nós temos também mecanismos, temos meios de procurar ajuda. Sim. Por isso que não é uma coisa simples, né? Tá tudo interligado, né? E nós temos dados sobre essa questão da saúde mental. A OMS diz que em 2030 a depressão vai ser a doença que terá mais pessoas. Em 2030 a gente já está chegando. Sim. Nós temos o Brasil,
no Brasil 19 milhões de pessoas com depressão. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de pessoas depressivas. E em relação à ansiedade, o Brasil ele tem 12 milhões de pessoas com ansiedade e ele é o primeiro na América Latina de casos. Então, a sociedade vem mostrando sinais que a gente não está vivendo de forma saudável. Mudar a rota. Né? A gente precisa mudar a rota. Mas a gente tem também crianças nesse contexto? Ou é a partir da adolescência que dá para perceber que há alguma questão mental? Já crianças estão sofrendo assim? O Instituto Ayrton Senna, que trabalha com as competências socioemocionais, ele divulgou um estudo em 2019 que de 70% a 80% das crianças do ensino fundamental 2, a partir de 12 anos, até o ensino médio, tem algum sintoma de doenças ou transtornos mentais. Então, algo de ansiedade, depressivo, ou a questão de sono, ou alimentar. Nós temos cada vez mais observado crianças se cortando. Então, isso é observado bastante, cada vez mais nos adolescentes e também em crianças. Vem crescendo bastante casos diagnosticados de ansiedade e depressão. A partir ali de 4, 5 anos a gente já tem isso, e o que não se tinha antigamente. Então, é uma sociedade toda, né? A gente tem crianças, adolescentes, adultos com essas questões. E um outro dado importante do programa Semente, que trabalha com habilidades socioemocionais dentro das escolas, o maior CID de afastamento de professores hoje em dia também é por doenças mentais. Então, nós temos também os professores adoecendo. Temos mesmo. Tem uma amiga que ela ama os alunos, sabe? Mas ela fala, Mirna, eu vivo à base de remédio. É muito difícil. Bem isso. Agora, quando a gente pensa também em uma outra questão, até porque é o outro lado que se fala da questão da alienação parental também, como que a gente pode, nesse meio, deixar a criança com um crescimento saudável, que ela tenha um desenvolvimento pleno, independente das questões dos adultos, principalmente quando a criança ou ela é cuidada pelo pai ou, na maioria das vezes, pela mãe. Como que é isso que a gente consegue não passar essa frustração dos adultos para as crianças na criação dos filhos? Não tem como. Não tem como, Juliana. Eu posso falar depois pelo ponto de vista do direito, né? Quer do direito primeiro? Bom, eu acredito que, mas vai passar pelo lado da Juliana também. Esses pais, eles precisam se tratar para conseguir. É muito difícil, eu até comentei com a Juliana um pouco antes, sentar um casal que acabou um relacionamento conjugal, né, e que tem questões, muitas questões para definir, inclusive em relação aos filhos, se sentarem os dois bem resolvidos, né? É muito difícil. Sempre tem, na maioria dos casos, tem sempre aquele que está magoado, que está ressentido, e infelizmente, né, essa falta de... Não que a pessoa não tenha direito de sofrer de forma alguma, é um luto, né? O término de uma relação é um luto. Mas ela sendo responsável por uma criança ou por um adolescente, na minha concepção, ela tem a obrigação de buscar ajuda para ela conseguir ultrapassar, né, passar por essa situação e evitar a exposição em relação aos filhos, o que nem sempre acontece. Então, o casal acaba sempre, o que está a parte mais fragilizada ou que está ressentida, acaba utilizando os filhos. E aí é mais um agravante para essa questão da saúde mental, para os reflexos na escola e tudo mais. Porque então, a criança ela acaba misturando, não sei, pelo menos é a sensação que eu tenho, de que ela tem primeiro culpa de alguma coisa, segundo, que ela não entende que a separação dos pais não significa que eles gostem menos dela, porque ela também fica com essa insegurança no sentido de que, nossa, será que meu pai não gosta mais de mim? Será que minha mãe não gosta mais de mim? Esse tipo de coisa. É bem por aí, Juliana? Quando eu disse não tem como, é no sentido que quando os adultos estão vivendo uma situação desafiadora, não tem como, a criança ela percebe, as crianças elas são muito mais sensitivas, né, do que o adulto. Elas têm essa capacidade a mais que a gente vai perdendo conforme a gente vai
crescendo. E eu acho que nesse caso, a vida adulta ela é feita de dificuldades, de desafios, e dentro da capacidade de cada criança é a gente mostrar a honestidade emocional. A gente está tudo bem, a gente fica triste. A gente fica triste. Essa honestidade emocional que muitas vezes a gente não recebeu quando a gente era criança. Mas não é a honestidade no sentido, eu tô triste por culpa de fulano, porque daí a criança já fica assim, porque eu já ouvi muito, ai, meu pai deixou minha mãe triste, ou minha mãe deixou meu pai triste. Tem até aí o a criança que fala parece isso, que quer tomar um lado e ela fica perdida nisso. Às vezes até o adulto fala, né? O papai deixou a mamãe triste, então a gente tem que tomar tanto cuidado. Por isso que os pais precisam procurar primeiro se estruturar, né, se estabilizar, para não levar isso para os filhos de forma alguma. Porque quem são os dois seres que a criança mais ama? O pai e a mãe. Sim. Então eles ficam num conflito até de lealdade. Nossa, como é que eu vou ficar com a mamãe e vou deixar o papai? Ou vice-versa. Sim. Então, se os pais eles combinarem, né, quando nós formos tratar de assuntos nossos, somos nós dois, as crianças não vão participar. Isso para eles não têm que carregar esse peso dos adultos. Sim. Né? Porque isso gera ansiedade, enfim, uma série de problemas. Então, quando eles conseguem fazer esse distanciamento, meio caminho andado, o que nem sempre acontece. Por isso que é difícil. E aí, realmente, a criança, tem muitas crianças que, quando passam por um estudo psicossocial, né, quando existe um litígio, que eles reproduzem falas dos adultos. Uma criança de 6, 7 anos não fala, você me abandonou, você abandonou a mamãe, você nos abandonou. Isso é uma fala de um adulto. Então você vê claramente que esse pai ou essa mãe não conseguiu, né, pela dor que ela está vivenciando, fazer um afastamento para evitar que o filho tivesse essa... É lamentável, mas por isso também que as escolas, talvez com palestras para os pais, nós temos nós elaboramos uma palestra dentro da comissão que fala justamente sobre alienação parental, para levar essa informação, né? Levar aos pais, porque às vezes os pais estão também reproduzindo algumas falas que eles não sabem. Sim. Então é muito importante o diálogo, né? Um outro discurso ainda no sentido da parentalidade positiva, que nós conversamos inclusive no intervalo aqui, gente, é daquela geração que fala assim, olha, eu apanhei e não morri. Meu pai sempre me disse, minha mãe sempre me disse que aqui em casa mando eu e os outros devem, né, simplesmente obedecer. Como que a gente faz nesse caminho de conseguir a parentalidade positiva, de quebrando cada um desses paradigmas aí? Eu acho que os dados que a gente conversou anteriormente sobre as doenças mentais já é um bom norteador. Sim. Né? A gente tem as questões também da ciência, da neurociência, mostrando todos os prejuízos. E eu acho que o adulto ele precisa estar aberto, né, para essa transformação. Porque quando a pessoa ela fala assim, isso é mimimi, eu apanhei e estou aqui, a gente não tem essa abertura. E se a pessoa não estiver aberta para essa transformação, para ressignificar todo esse processo que ela recebeu e fazer diferente com os seus filhos, não vai adiantar a parentalidade, a lei, uma mentora parental orientando, ele ler livros. Acho que o primeiro passo é ter essa consciência dos prejuízos e essa abertura para a mudança. E ter autocompaixão, porque quando a gente faz uma mudança, ela é lenta, né? Então a gente perceber que está dando certo, que não dá, e entender que é um processo. Às vezes esse adulto agressivo, ele foi uma criança que sofreu, né? Então, mas não justifica. Não justifica. Por isso que ele tem mecanismos para buscar, mas precisa da abertura. Porque depois que você reconhece que você está reproduzindo um padrão que você já viveu, o reconhecimento, eu acho que é a primeira porta, né? Sim. E aí buscar, como a Juliana colocou, mecanismos de, bom, quando chegar nessa fase aqui, eu ver que eu já estou a ponto de... Sim. Qual é a alternativa, qual é o caminho que eu consigo seguir para manter esse exercício da parentalidade positiva? E a autorregulação emocional.
nós somos a nossa geração, né? Analfabetos funcionais, emocionais, desculpa. Nós não aprendemos sobre as emoções. As nossas emoções eram sempre freadas, né? Engole o choro, menina não chora, você não pode ter raiva. Então a gente não sabe lidar. O adulto de hoje tem dificuldade em lidar com as suas emoções. E aí por isso, por exemplo, que a gente tem dificuldade em suportar o choro de uma criança. E o choro de uma criança é algo natural do desenvolvimento. Né? Sim. Então, muito do que a gente carrega hoje como adultos vem lá da nossa infância. Tem uma frase da Lia Luft, a escritora, ela fala que a criança é o chão que percorreremos a nossa vida. A gente tem bastante serviços, por exemplo, de contraturno escolar que trabalha no fortalecimento de vínculos. Eles podem ser um importante aliado para as famílias? Sim, sim. E nós temos também a sobrecarga materna, que é algo muito importante de se dizer, né? A gente vive numa sociedade adultrocêntrica em que as mulheres têm que trabalhar, então eu tenho que tirar o meu filho parar de amamentar, porque ele mama a noite toda, e aí eu tenho que trabalhar de manhã, a licença não é da forma, né, uma licença que garanta todo esse desenvolvimento da criança o quanto ele precisa da mãe. Então, os núcleos de apoio, tanto do Estado, né, do município, como núcleos de apoio familiares, de amigos, é fundamental para essa sobrecarga materna que a gente percebe cada vez mais na nossa sociedade. Sim, a gente tem inclusive aqui no nosso país chamado Programa ACT para Educar Crianças em Ambientes Seguros, que já inclusive tem municípios que já implantaram, que consiste inclusive na visita de profissionais às famílias, né, fazer visitas domiciliares e tudo. Seria algo do ponto de vista de políticas públicas para a gente pensar em também apoiar essas famílias para que elas comecem a trilhar esse caminho? Sim, com certeza. É algo que vai fortalecer, vai favorecer o desenvolvimento das crianças e tirar essa sobrecarga, porque a gente vê a sociedade com muitas mulheres com essa sobrecarga materna. Eu não dou conta de trabalhar, cuidar das crianças, organizar a casa, a conta não fecha. Então a gente tem muito também o burnout parental, que são mães cada vez mais adoecendo nesse sentido, porque não dão conta de tudo. Uma vez eu vi uma entrevista de uma mãe que ela falou, olha, eu chego tão cansada à noite que eu brinco com elas de casinha e eu sou a mesa. Então eu deito no chão, elas pegam as xicrinhas, as panelinhas e eu sou a mesa, aí eu cochilo enquanto elas brincam em cima de mim. Ai. Como se mas na verdade eu tô descansando porque eu não aguento brincar. Foi o jeito que ela encontrou. Olha que ponto nós chegamos. Eu vou falar, eu tenho um filho de 4 anos, né? Um de 13 e um de 4. E eu dei risada porque eu não sou a mesa, mas ele vira e mexe, ele quer brincar comigo de médico, né? Tá. E eu quebrei alguma coisa, eu tenho que fazer uma massagem, eu falo, vai filho, por favor, pode começar. Aí ele dá uma injeção, eu falei, preciso de outra. Faz outra injeção, coloca uma tala e assim vai, porque tem horas que você fala, gente, eu só quero ficar em silêncio, né? Eu não quero conversar com ninguém. Eu não quero falar nada, eu quero só ser tratada, Você né? também tem filho pequeno, Sim. né? E aí eu fico na escola de manhã. Nossa. Eu trabalho com os alunos do 5º ano, 30 alunos, e é aquela intensidade de Ju, e aí eu chego em casa, às vezes eu falo, aí tem a demanda deles à tarde. Sim. Aí eu falo, eu preciso de 5 minutos quietinha, porque senão... E aí começa o segundo turno agora em casa com Sim. os meus, e eu preciso me reabastecer para estar bem, para cuidar deles, né? E é totalmente diferente, né? Porque no âmbito escolar, você tá ali com outro grupo de crianças e depois você tá com os seus filhos que têm a demanda da mãe. Sim, e as duas demandas exigem demais do adulto, né? E muitas vezes a gente tá cansado, a gente tá com um monte de preocupação e é difícil manter essa presença 100%, né? Então eu falo, tira celular, tira distrator, porque a nossa mente tá ali muitas vezes e a gente vive numa vida, né, adulta e que tem muitas coisas, então às vezes a gente tá ali, mas não tá. Mas o quanto é importante que sejam 15 minutos de qualidade, sabe? Uma vez eu estava brincando com meu filho e aí estava apitando o meu celular e eu olhava que estava para chegar um e-mail e aí ele falava assim, mamãe, me olha, né? E olha como eles nos mostram. E aí eu falei, não, tá bom. E aí apareceu de novo, daí ele falou assim, você pode me olhar de verdade? Ai. Olha, aí dá aquele... Sim, tira. Então, muitas crianças não dão essas pistas pra gente, mas a todo momento elas estão sentindo e elas percebem o quanto que a gente tá ali ou não. E é muito difícil hoje em dia, com os desafios, né, de trabalho, a gente tá 100% com eles, mas o quanto que estar 100% com eles
favorece todo o desenvolvimento. Sim, mas vamos supor que até agora a gente em casa está fazendo as coisas não muito corretas. Como realinhar isso? É possível realinhar no sentido, por exemplo, da criança perceber que apesar de cansada, quando você busca a criança no final da tarde da escola, você ainda está interessado na vida dela? Sim. Porque outro dia eu vi uma coisa também dizendo o seguinte, não pergunta, foi tudo bem hoje? Ela vai falar, foi. Mudar a pergunta. Acabou o assunto. Né? Como que a gente muda a pergunta? Que pergunta a gente deve fazer? Com quem você brincou hoje na escola? Qual atividade você mais gostou? Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta fechada, que daí vai facilitar para responder sim ou não. Quando a gente faz uma outra pergunta num outro formato, isso favorece com que eles troquem e socializem com a gente. Porque parece que dá a sensação de que para o adulto, ele respondeu, ele não está interessado em responder. E para a criança, a pergunta que ele fez parece que ele não quer saber muito da minha... Não quer saber muito de mim, na verdade. Ou na verdade foi isso, né? Foi legal? Foi. Se você muda o foco, com quem você brincou, qual brincadeira, aí ele vai responder. Às vezes não é nem um desinteresse da criança, elas são mais literais. Então quando você pergunta, foi legal? Sim ou não, né? A gente mudar a nossa forma. Então começar a mudar as perguntas também para aquilo que, inclusive, uma das mães falou, o vínculo da amizade também com a gente teve também até antigamente você falava assim, mãe não é amiga, mãe é mãe, amiga é amigo. Mãe, pai e cuidadores precisam ser amigos. Sim. A mãe, o pai é o espaço seguro, é o ambiente seguro, é a vinculação. Com certeza, dentro dessa amizade, a gente tem, né, a gente precisa dessa amizade, desse acolhimento, desse afeto, desse carinho. Até porque chega uma certa idade, eles chegam muito sofridos, porque brigou com o amiguinho na escola, ou porque alguém falou alguma coisa, e a gente precisa estar ali acolhendo toda essa fala. E quando a gente fortalece isso na infância, isso vai favorecer que depois o adolescente vá te procurar, né? Porque são muitas mudanças. Então, se você não se conectar de fato com a criança, enquanto ela é pequena, não tiver essa relação... Se o meu pai é aquele que me pune, me castiga quando eu faço algo que ele não considera correto, eu não vou contar o que está acontecendo comigo. Então a gente também precisa criar e fortalecer essa questão dos adolescentes, que o núcleo daí começa a parte social, vem o terceiro núcleo, os amigos que começam a ficar muito forte. E essa parte da educação respeitosa é muito importante na questão da autonomia, da autorresponsabilidade, porque hoje, quando eu estou ali no controle com o meu filho, eu quero o melhor para ele, então eu estou conduzindo de acordo com o que eu acho mais adequado. Mas quando ele fica sempre precisando de alguém para nortear o que ele faz, hoje é o pai. E na adolescência, que ele não tem o pai ali a todo momento, aí tem um amigo que vai falar algo que é legal e ele não desenvolveu ali o locus de controle interno, que ele sabe o que é bom para ele, o que é bom para o grupo, e aí começam relações também abusivas, violências e atitudes que a criança não consegue perceber. Então a educação respeitosa vem muito nesse favorecimento da autonomia, da autorresponsabilidade, que é fundamental. Agora, doutora Aide, essa lei, apesar de ter sido sancionada em 2024, e a gente sabe que então ela praticamente está novíssima, né? Acha que ela ainda precisa de algumas adequações, melhora, para que a gente possa ter efetivamente que a sociedade exerça essa parentalidade positiva? Sim, na minha visão, pela leitura dos dispositivos, em alguns deles eu vi que não consta o adolescente. Sim. E só a criança, né? Só a criança até 12 anos incompletos. E eu acho que tem que ser extensivo aos adolescentes, principalmente porque existe essa proteção no ECA e na Constituição. Então isso foi uma omissão, uma lacuna que eu percebi que existe na legislação. E ela é muito ampla, e isso dá margem para muitas interpretações, né? Não existe, talvez agora a partir dessa lei vai existir regulamentações específicas para cada área. Por exemplo, quando se fala no direito ao brincar, quais vão ser os mecanismos, e aí eles vão vincular a essa lei para aplicação. Porque aqui ela só regulamenta a necessidade, né, o dever do exercício da parentalidade positiva, mas e do direito ao brincar. O como isso vai ser feito e como vai ser, exatamente como a gente vai colocar isso em prática, não está previsto na legislação.
Sim. Então, mas isso não é exatamente uma... Talvez, assim como nós temos o Código Civil e tem o Código de Processo Civil, talvez para apoiar essa legislação tenha que haver um outro complemento para você utilizar como embasamento essa lei, mas para uma aplicação prática. Sim. Então a gente pensa aqui, olha, eu estou inclusive com a lei aberta aqui, é a lei 14.826 de 2024, ela foi sancionada em março de 2024, né? No dia 20 saiu no Diário Oficial. A gente percebe inclusive que ela fala da responsabilidade de estados, municípios, nessa promoção da parentalidade positiva e do direito do brincar, em programas já existentes ou novos no âmbito de suas respectivas competências. Ou seja, inclusive fala aqui da promoção da parentalidade positiva como estratégias de prevenção à violência doméstica contra criança e adolescente, que hoje é um problema de saúde pública, inclusive. Sim. Né? Nós temos a lei, né, de proteção, tem a Maria da Penha, e tem a lei do menino, eu esqueci o nome, Henri Borel, Sim. que é a aplicação das medidas protetivas destinadas às crianças e aos adolescentes. Então a Maria da Penha, todo mundo pensa que é só relacionada à mulher, não é? Tem a questão do capítulo da criança também? Tem também, tem uma lei específica para as crianças, que é a Henri Borel, Sim. que ela é praticamente a lei da Maria da Penha destinada às crianças. Mas a Maria da Penha, quando uma mãe em situação de violência procura, ela normalmente, ela tem filhos, essa proteção ela já é estendida para as crianças. Aos filhos também. Sim. Ah, tá ótimo então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, o nosso tempo acabou. Eu espero que em breve a gente possa conversar de novo aqui, viu? Nós que agradecemos. Foi um prazer, muito obrigada. Tá certo, gente. O Estúdio Câmara fica por aqui. Continue na programação da TV Câmara Campinas.